Rádio Internacional do Egito apresenta Lula no Egito. Programa especial sobre a visita do presidente brasileiro ao Egito, 14 e 15 de fevereiro de 2024. Produzido por Mohamed Abdelkamel e apresentado por Edna Urzi Rizet. Amigas e amigos ouvintes da Rádio Internacional do Egito, nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, o presidente da República Federativa do Brasil, Inácio Lula da Silva, começou visita oficial ao Egito. Esta é a terceira vez na qual o presidente brasileiro visita o Egito após 2003 e sua participação da Cúpula do Clima COP27 em 2022. À margem de sua visita, o presidente Lula, acompanhado pela primeira-dama Janja Lula, fizeram giro na zona turística das pirâmides de Gizé nesta manhã. Antes de manter, vale a pena mencionar que a visita do presidente Lula vem no ano do centenário das relações diplomáticas entre o Brasil e o Egito. No final das conversas oficiais dos presidentes, na presença das delegações acompanhantes, os presidentes participaram de uma coletiva de imprensa sobre a visita. A Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter estas entrevistas com elite das ilustres figuras. Vamos ouvir consecutivamente Sua Excelência, a embaixadora egípcia Nasha Baker, a cônsul e representante comercial do Egito em São Paulo, professor João Bosco Monte, o presidente do Instituto do Brasil-África, Eduardo Rolim, o atual representante do Brasil no Banco Africano de Desenvolvimento, Cássio Alvarenga, o presidente da Casa Internacional do Brasil, Geraldo Nunes, acadêmico e jornalista, Pedro Costa Júnior, investigador especialista nas relações internacionais e analista político. Sejam bem-vindos, todos vocês, e gostaríamos de ouvir suas palavras agora. Boa noite, prezado Mohamed. E quero agradecer você e Rádio Cairo por essa oportunidade. Que eu acho que é uma oportunidade para discutir relações comerciais entre Egito e Brasil e jeitos valiosos para aumentar essas relações. Uma parceria de longa data define as relações econômicas entre Brasil e Egito ao longo dos últimos anos. Essa parceria foi alcançando marcos significativos, não somente econômicos, mas também comerciais. Atualmente, o mercado egípcio é considerado um mercado robusto e muito promissor. Destaque no continente africano como quarta maior economia, e crescimento no último ano foi de quase 3,6% de acordo com os dados do FMI. Visando fortalecer e expandir ainda mais o potencial comercial entre Brasil e Egito, no ano de 20
2017, foi estabelecido o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e Egito. Relatando assim uma grande expansão comercial não somente para o mercado brasileiro e egípcio, mas também em todos os países membros do Mercosul, criando novas oportunidades econômicas. Neste contexto, o mercado brasileiro se destaca com um grande aumento de 60% nas exportações para o Egito. O Egito, ao longo dos últimos 3 anos, aumento das exportações também de frutas e legumes ao Brasil, se tornado um dos principais parceiros no comércio deste itens. Já do lado das exportações brasileiras ao Egito, o foco são as commodities como carne, bovina, soja, milho e açúcar. Porém, ambas as nações vêm trabalhando de forma intensa para fortificar e diversificar o mercado de trocas de novos itens, com o intuito de tornar a parceria econômica e comercial entre os países cada vez mais estratégica. O Brasil se destaca como um dos grandes parceiros econômicos do Egito devido à expertise brasileira no mercado de commodities. Com isso, o desenvolvimento econômico e comercial nessa área garantem uma parceria cada vez mais caracterizada pelo crescimento entre ambos os países. No cenário das importações, por exemplo, importações brasileiras, no 2023, registrou um total de quase 500 mil milhão dólares, com mais de 50% destinados a adubos e fertilizantes. Destacam-se também os crescimentos notáveis em frutas preservadas e preparações e lâminas de plásticos. Essa versatilidade nas importações reflete a capacidade de adaptação e inovação na relação comercial bilateral. Destacam-se também os crescimentos notáveis em frutas preservadas e preparações e lâminas de plásticos. Essa versatilidade nas importações reflete a capacidade de adaptação e inovação na relação comercial bilateral. O Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. A forte parceria é demonstrada a partir da balança comercial dos países. De acordo com os dados atuais, mais de 2 bilhões de dólares foram exportações ao Egito ano passado. Outro ponto de destaque é a participação do Egito nos BRICS desde janeiro de 2024, com grande apoio do governo brasileiro
Dessa forma, parceria econômica entre Brasil e Egito não apenas representa uma via de crescimento mútuo, mas também destaca a adaptabilidade de ambos os países e dinâmicas do mercado global, consolidando uma relação dinâmica e promissoras para o futuro. No mesmo cenário, muito trabalho precisa ser feito. Por exemplo, faltam investimentos brasileiros no Egito, que poderia ser um centro para indústrias brasileiras ao todo mundo, como automotiva, silos, construção, drenagem, energia limpa, etc. Então, eu acho que há muito trabalho a ser feito para aumentar o comércio entre nos países. Muito agradeço para você. Tenho uma honra ser convidado aqui. Obrigado. O Instituto Brasil-África foi fundado em 2012 numa ideia muito simples de aproximação do Brasil com a África. E eu tive o privilégio de ser o fundador e o presidente do Instituto desde aquele momento. E a gênese do Instituto, que ainda se mantém, é fazer com que boas experiências entre o Brasil e a África sejam apresentadas e conhecidas mutuamente. A experiência que nós temos tido nesses mais de 10 anos da existência do Instituto Brasil-África, conhecido também como IBRAF, é uma maneira muito simples de entender que a cooperação Sul-Sul, a cooperação triangular, pode ser uma realidade. Desde então nós temos visto muito boas experiências brasileiras que têm sido apresentadas para contextos africanos e implementadas em diversos países da África e que têm trazido resultados muito importantes de desenvolvimento econômico, social e principalmente que tem mudado a vida de pessoas. E do lado oposto, também nós temos visto algumas experiências africanas sendo implementadas no ambiente brasileiro. E o Instituto Brasil-África se solidariza com esta agenda de aproximação de boas práticas. E é isso que nós fazemos desde o início das nossas operações. Se nós olharmos a relação entre o Brasil e a África, nós percebemos que é uma relação já de muito tempo. E é importante também nós considerarmos que o Brasil, sendo tão grande, um país quase continental, e a África como um continente imenso, com 54 países, nós temos que entender que a relação pode ser muito mais bilateral do que no âmbito multilateral. O Brasil certamente conversa e tem interesse em conversar com todos os países africanos, mas há alguns que são mais próximos, por laços históricos, por laços de compras de um lado e de outro, mas também pelas possibilidades de trocas comerciais. Eu não consigo entender que há uma referência imediata ou direta entre Brasil e África para formar um bloco econômico. Eu entendo que as relações comerciais e as trocas comerciais, elas seguem um fluxo quase natural. Claro que as relações também são implementadas e ampliadas quando há um interesse político, governamental sobre a mesa. E o Brasil tem buscado, desde algum tempo, conversar com todos. Nesse momento em que o Brasil se reaproxima da África com a vontade expressa do presidente Lula de retomar as ações e relações entre o Brasil e os diversos ambientes africanos, faz com que nós vislumbremos um cenário positivo. E a economia
de alguns países africanos pode sim ser considerada para que mais empresas brasileiras e empresas africanas possam entender que parcerias entre os dois ambientes são fundamentais. No ano passado, eu tive o privilégio de participar da reunião dos BRICS na África do Sul. E foi muito importante naquele momento entender que outros países de várias regiões do mundo poderiam fazer parte desse grupo, além dos 5 países que já existiam. E agora, tendo a possibilidade de ter outros atores africanos, além da África do Sul, que até aquele momento compunha os 5 países, tendo agora do lado africano Egito e Etiópia, mas especificamente o Egito, nós temos a convicção de que a ampliação dos BRICS, com a participação mais intensa e, eu diria, específica do continente africano, é muito importante. No caso do Egito, eu entendo que a economia egípcia, a localização do país, o seu posicionamento geoestratégico, isso é muito importante para o conjunto dos países que formam os BRICS. E é possível que a participação agora do Egito possa incentivar que outros países do entorno, países árabes, possam também fazer parte desse conjunto que nós chamamos de BRICS. É claro que a decisão que será tomada nos próximos meses, nos próximos anos, de adesão de outros atores, ela participa ou tem que participar de uma concertação. Os membros dos BRICS precisam ter a consciência de que a adesão de novos parceiros trará benefícios para o grupo. Eu não vou chamar de bloco, mas vou chamar de grupo dos BRICS. Isso, no meu entendimento, é quase que natural. E eu tenho a percepção de que agora o grupo dos países dos BRICS está mais forte, tem mais altivez, porque mais países representando geografias, economias, realidades diferentes, podem agora agregar valor ao que já nós tínhamos até o ano passado. É também importante mencionar a participação do Banco dos BRICS. Então, se nós temos um banco importante, como é o Banco dos BRICS, ou o novo Banco de Desenvolvimento, certamente pode ser um ativo que alguns países podem ver para participarem desse bloco. Portanto, o tempo vai nos ajudar a entender quando mais países farão parte ou devem fazer parte do bloco dos BRICS. Desde já algum tempo, eu tenho dito que o Brasil, pela sua posição estratégica, político-estratégica, geopolítica-estratégica, defende os interesses seus, mas também pode defender os interesses dos países da América do Sul. E não apenas com o Mercosul, que o Brasil é um dos seus fundadores, mas para os outros países que não fazem parte do Mercosul e que estão no nosso entorno. Isso é importante considerar porque as economias da América do Sul, elas em conjunto representam um grande potencial para parceiros internacionais, parceiros estrangeiros. E no contexto africano, eu entendo que a agenda que a América do Sul já tem de fazer trocas entre si, pode também beneficiar os países da África. No momento em que o Brasil e o Egito conversam, e nesses dias nós temos as boas expectativas da visita do presidente Lula e conversa com seu homólogo, o presidente Sisi, há uma expectativa muito ampla de que as trocas comerciais entre Brasil e Egito, as relações, podem sim servir de uma boa aproximação com a América do Sul. E a ponte que se pensa em ter, que junta dois lados, dois flancos, África e América do Sul, pode ser uma ponte que o Brasil certamente pode ajudar a construir. De fato, o Atlântico, que separa os dois continentes, África e América do Sul, precisa de pontes. E a ponte que nós temos nesse momento pode sim ser
a relação que o Brasil estabelece com alguns parceiros potenciais e especificamente o Egito. É muito bom nós falarmos nesse momento da celebração de 100 anos das relações entre o Brasil e o Egito. 100 anos de relação diplomática, mas também de relação afetiva, de relação comercial. E eu me lembro de muitas vezes quando estive no Egito e olho para a história e vejo o presente, mas vislumbro também o futuro. Isso chama a atenção de que mais brasileiros precisam conhecer o Egito, e a recíproca também é verdadeira. Mais nacionais do Egito precisam conhecer o que nós temos do lado de cá no Brasil. E nesse momento é um momento especial, porque o Egito se aproxima do Brasil, tem uma relação muito intrínseca. Acho que as relações podem se ampliar, e aqui tem uma recomendação a quem nos escuta, quem nos está dando atenção agora, de que o Brasil precisa ter uma conectividade aérea regular com o Egito. E eu também costumo dizer que sem voos nós temos pouca capacidade de ampliar a relação comercial. E eu acho que o momento, quando nós celebramos 100 anos de amizade, de relacionamento, o Brasil e o Egito precisam e merecem ter um voo ou voos que fazem a ligação entre os dois ambientes. Eu também gostaria de considerar que a cooperação econômica entre os dois parceiros, o Brasil e o Egito, pode se ampliar, pode se alastrar para outras regiões. E o exemplo que nós temos agora, no momento que o Brasil olha para o Egito com atenção especial, não apenas pela sua chegada aos BRICS, não apenas pelas trocas que o Brasil tem, por exemplo, na oferta de proteínas para o Egito, mas principalmente pela possibilidade que a região onde o Egito está localizada pode ser favorável para o Brasil como um parceiro, mas também como um provedor de boas trocas de tecnologia. Também há de se considerar que o Egito pode ajudar o Brasil, sendo uma porta de entrada no norte da África, nos países árabes que compõem a África, mas também os países que estão no Golfo. O Egito é certamente um parceiro que o Brasil não pode deixar de ter todos os lados em todo momento. É sempre uma alegria falar com amigos e irmãos egípcios. Eu tenho dito que o Egito é um país que tem um carinho especial pelo Brasil, e o Brasil já demonstrou também que tem um carinho muito grande pelo Egito. E nesse momento a gente celebra os 100 anos de irmandade, de laços, de relacionamento diplomático, e isso pode ser uma boa oportunidade para nós vermos uma perspectiva nos próximos 100 anos. Vida longa as relações do Brasil com o Egito, e que em breve mais resultados positivos nós possamos ver entre nós, Brasil e Egito. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui e poder falar do relacionamento do Brasil com o continente africano, e mais especificamente com o Banco Africano de Desenvolvimento, e também sobre essa importante visita do presidente Lula ao Egito e à cúpula da União Africana nesse fim de semana. E, a meu ver, isso demonstra o interesse renovado do país no relacionamento com o continente. Nós temos muitos interesses, muitas questões comuns, né, no âmbito político, no âmbito comercial, no âmbito financeiro, que inclusive deverá ser tratado, né, um dos elementos de pauta dessa visita. E isso tudo é uma evidência da importância que o Brasil destina ao relacionamento com o continente africano. A importância estratégica do Egito para o Brasil, ela é inegável. O Brasil e o Egito são nações
economicamente pujantes, diversificadas e com muito a contribuir uma com a outra. Mais recentemente, o Egito foi fundamental na resolução de questões vinculadas ao conflito entre Israel e a Palestina, muito importantes para o Brasil. E também podemos citar a adesão do Egito ao Banco dos BRICS, que tem o Brasil como membro fundador, e que no âmbito financeiro tem como prioridade o auxílio a países em desenvolvimento. No âmbito comercial, por exemplo, o Egito foi um dos primeiros países a firmar um acordo de cooperação comercial com o Mercosul. E isso tudo reflete o valor que o Brasil dá à continuidade desse bom relacionamento com o Egito. O mais interessante é o quanto o Egito participa de todas as culturas do mundo, né? O Brasil tem uma influência muito grande, nós temos de música a manifestações culturais que são influenciadas pela cultura do Egito e participamos, né, um pouco deste movimento também, entregando um pouco da nossa cultura. Hoje, há um esforço bilateral das relações comerciais, porque graças a esse sucesso da globalização e das ferramentas de internet, a gente consegue promover ações de empresas de pequeno e médio porte, integrando comércio e congraçando, né, as oportunidades de negócio para os dois países. E celebrar 100 anos dessas relações é uma coisa louvável. Saber que o Brasil mantém um relacionamento amistoso, positivo e crescente com uma cultura que afeta o mundo inteiro há milhares de anos, para o Brasil é uma honra e um aprendizado, né? O Brasil é um país jovem, pouco mais de 500 anos de história dentro da cultura ocidental, e temos realmente muito a aprender com a cultura do Egito. A gente tem uma relação muito próxima com a parte de alimentos, né? Há uma troca muito grande de cultura alimentar e aprendizado, e seria muito bom se nós pudéssemos ampliar essa oportunidade de troca e celebrar, né, com esses dois países esse momento tão valioso. Um adendo que é relevante é esse momento de reposicionamento mundial quanto à economia verde. As relações do Brasil e do Egito podem e devem crescer muito quando se fala em operações de crédito carbono e gestão de ESG. Acredito que os nossos países têm muito a trocar nesse segmento. O Brasil se posiciona como um grande fornecedor de matéria-prima durante muitos anos, e a gente tem aprendido toda a engenharia e cultura de turismo que o Egito ensina mundialmente. Então acredito que as relações econômicas só devem ampliar ao longo dos próximos anos. Alô, amigos da Rádio Cairo, aqui é Geraldo Nunes, jornalista e correspondente brasileiro, situado na cidade de São Paulo, principal metrópole do Brasil. O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia sua segunda viagem oficial ao Egito nesta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Ele irá se encontrar com o presidente egípcio Abdul al-Sisi como parte das comemorações dos 100 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Lula da Silva seguirá depois para a Etiópia, que ao lado do Egito faz parte agora do BRICS, grupo de países em desenvolvimento, do qual participam, além do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e Irã.
Aqui em nosso país, conversei pelo telefone com o embaixador Carlos Duarte, secretário de Assuntos da África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O embaixador me disse que ampliar as relações com o Egito é muito importante por se tratar de um país que exerce liderança não apenas no continente africano, como entre todas as nações árabes. Este diálogo entre Egito e Brasil foi estreitado após as negociações para a saída dos brasileiros na faixa de Gaza, que só puderam voltar graças à permissão do governo egípcio para que atravessassem o território através de Rafah. A expectativa também, me disse o embaixador Carlos Duarte, é que seja discutida a abertura de uma rota aérea ligando São Paulo, no Brasil, à cidade do Cairo. Outro ponto importante é a convergência entre o Brasil e as nações africanas para a exportação dos nossos alimentos no combate à fome e às desigualdades sociais, especialmente na Etiópia. Em Addis Abeba, o presidente Lula irá participar da Cúpula da União Africana, a sede da entidade que se tornou membro oficial do G20 em 2024, com o apoio do Brasil, fica exatamente na capital etíope. O embaixador Carlos Duarte me pediu para que saudasse através da Rádio Cairo toda a nação egípcia pelo centenário das relações diplomáticas com o Brasil. Saudação essa que também eu, Geraldo Nunes, faz a toda a população do Egito. Eu falei direto de São Paulo, no Brasil, em especial para a Rádio Cairo. Abraços, tchau, tchau. Olá a todos os amigos e amigas da Rádio Cairo e do Egito. Sempre uma satisfação profunda falar com vocês. Essa viagem do presidente Lula ao Egito é muito importante porque ela se dá, ademais, no ano do centenário das relações entre Brasil e Egito. Relações muito importantes entre dois países de grande peso e relevância, sobretudo do sul global, e que tem uma voz ativa que repercute em todo o sistema internacional. O presidente Lula vai visitar o Egito, visita o Egito agora nesse mês, que é um país fundamental nas relações com o Brasil, no sentido de que o Egito ele é um país africano, ele é uma porta de entrada importante para as relações do Brasil na África, é o segundo maior país da África, em termos de população, e é também um país árabe. Então ele também é uma porta de entrada para as relações no Brasil com a Ásia. Isso torna o Egito um país muito privilegiado. E claro, o Egito é um dos novos membros dos BRICS, os BRICS+, os BRICS estendidos, o BRICS Plus, ou BRICS 10, como queiram. E o Brasil apoiou, evidentemente, a entrada do Egito nos BRICS. E os BRICS são hoje uma das principais organizações multilaterais que se manifestam nas relações internacionais. E essa expansão dos BRICS, que trazem o Egito, trazem também a Etiópia, dois países africanos importantes, dão mais legitimidade para o bloco, conferem ao bloco mais diversidade, e que já tem também a África do Sul, e uma voz maior da África, em geral, da União Africana, e, portanto, do Sul global como um todo. O Egito, recentemente, foi essencial para a repatriação dos brasileiros que estavam tanto em Gaza como na Cisjordânia, na passagem por Rafah. Isso, digamos, aumentou ainda mais as relações diplomáticas, políticas entre Brasil e Egito, gerando uma relação de confiança e gratidão por parte do Brasil com relação ao Egito. Então,
Todos esses fatores fazem essa relação muito importante que tem que ser celebradas. E por fim, é preciso destacar que esse mandato, essa volta do presidente Lula, o chamado Lula 3 aqui no Brasil, depois dos 2 primeiros mandatos, o Lula deixou bem claro, o presidente Lula deixou bem claro que no Lula 3 o Brasil iria voltar à África, entre aspas, voltar à África. Porque Lula 1 e Lula 2, principalmente, houve uma intensa participação do Brasil nas relações Brasil com a África em geral e com o Egito em específico. E depois isso foi se esvaindo conforme o tempo e nas presidências e administrações seguintes. E que uma das prioridades é a volta dessas relações de maneira mais consolidada e que a África é uma prioridade na política externa do governo Lula. Então, nada mais importante nesse momento, e simbólico nesse sentido, do que o presidente Lula visitar um país tão importante nas suas relações com o Brasil e vice-versa, do que agora neste centenário das relações, que mais uma vez tem que ser celebrados e para que nos próximos anos essas relações estejam ainda mais fortes, estejam ainda mais consolidadas e possam produzir mais frutos. No fim desta edição especial sobre a visita do presidente brasileiro ao Egito, agradecemos muito as figuras palestrantes e saudações cordiais daqui do Cairo para o mundo inteiro. أهلا بيك على الأرض السمراء أرض الحضارة